Então, galerinha, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula de física nesse formato virtual, na nossa sala de aula virtual, né? Galerinha, vê só, hoje eu trago uma aula nova para vocês, que é uma aula ainda sobre o tópico de dinâmica, mas com subitem de força-peso, que está enquadrada nas leis de Newton. Galerinha, vê só, a gente estava na aula, deixa eu aparecer aqui para vocês. Todo mundo aí está me vendo? Pessoal, gente, estávamos na aula das leis de Newton, estudamos primeiro a primeira e a terceira lei de Newton separadamente, lei primeira e lei terceira, e depois, separadamente, estudamos a segunda lei de Newton, que tem aquela fórmula que a gente trabalhou bastante. Força é igual a massa multiplicado pela aceleração, que foi, inclusive, assunto da aula passada, que a gente veio com o exercício e a correção dos exercícios. Ficou alguma dúvida nessa aula ainda, gente? Respondam aí, participem. Ficou alguma dúvida ainda nessa aula? Não. Na segunda lei de Newton. A gente tem Não. uma fórmula, não é? Que a gente aprendeu. Vou botar ela aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu pegar aqui um minutinho. Essa fórmula aqui, ó. Deixa eu admitir aqui. Olhem para cá. Estão lembrados dessa fórmula aqui? Olhem para cá, para mim. O que quer dizer essa fórmula, gente? Digam aí para mim esse enunciado. Força é igual a massa multiplicado por... A força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Galerinha, esse nosso assunto aqui, força-peso, a fórmula para calcular força-peso tem essa mesma estética. Vai ser um item e vai ter dois itens multiplicando, sendo que vai ser isso aqui, ó. Vou botar aqui para vocês a fórmula. Veja como elas se parecem. O que foi que mudou aí, gente? E o que foi que ficou igual? Digam para mim. A massa ficou igual. Beleza. E mudou a unidade de medida. Não, mudou a unidade de medida não. Vamos lá. Esse F significa o quê? Força. Força. Sabe o que é que esse P significa? Peso. Força-peso. A força-peso. Professor, qual a diferença entre as duas? Vou explicar já já. Só mudou de F para P. Esse F é de força, apenas força. Esse P é de força-peso. Note que a massa permanece a mesma. Concordam comigo? Porque a massa é invariável. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Agora mudou de A para G. A é a aceleração. Alguém sabe o que significa G? Unidade de medida de grama. Não. Eu sei que é grama. G representa grama, mas G na física representa outra coisa. Grama é na matemática. G significa o quê? Gravidade. Muito bem. G significa gravidade. Ana Nínive disse até aqui no nosso chat. Gravidade. Muito bem, Ana Nínive. Então, ó, eu estou mudando o F de força para P de força-peso. A massa continua invariável, continua a mesma. Agora, a aceleração vai ser trocada pela aceleração da gravidade. Professor, qual a diferença entre a fórmula de cima e a fórmula de baixo? Bem simples. A fórmula de cima, galerinha, ela é calculada no plano horizontal. Quando a gente trata de a gente empurrando um bloco sobre uma mesa, a gente viu muito exemplo em relação a isso. Quando a gente empurra um bloco sobre uma mesa, uma caixa sobre o solo, sempre no plano horizontal, tá certo? Agora, a fórmula de baixo, P é igual a M vezes G, é a mesma coisa da fórmula de cima, ó. É uma multiplicação de dois fatores, né? É a mesma fórmula. Porém, essa fórmula de baixo, galerinha, é no plano vertical. Por quê? Porque eu vou precisar da gravidade. Note, eu estou aqui segurando esse piloto. Se eu soltar esse piloto agora aqui da minha mão, ele vai ficar flutuando? Se eu soltar, galerinha, ele vai ficar flutuando? Não. Não. O que é que vai acontecer com ele?
Ele vai ficar em um movimento de linha reta, Ele porque vai tem duas cair, não é isso? Olha, vou componentes soltar ele, ó. Caiu. Por que ele caiu? O que foi que atuou sobre ele para empurrar ele para baixo e não deixar ele flutuando? a força gravitacional. A gravidade. Porém, essa força aqui, gente, é chamada de força peso. Essa força que empurra para baixo, né, o corpo, é esse pezinho aqui, ó. É a força peso, que vai ser igual à massa que esse corpo possui, multiplicado pela gravidade do local. A gravidade, galerinha, ela muda, ela varia. Varia de lugar para lugar. Aqui na Terra, a nossa gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, é praticamente 5 vezes menor que na Terra. Na Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Por isso que na Lua, pronto, eu jogo esse piloto aqui na Terra, no instante ele chega no solo. Mas se eu soltar esse piloto na Lua, ele vai cair. Tem gravidade na Lua, ele vai cair. Mas ele vai demorar mais ou vai demorar menos para atingir o solo na Lua com a gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado? Me responda aí. Para cair, ele vai demorar mais ou vai demorar menos? Vai demorar mais. Vai demorar mais. Ele vai bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho até o solo. Ele vai cair, porque tem gravidade. Mas a gravidade é pequena, por isso que ele demora a cair. Como aqui na Terra a gravidade é maior, no instante ele cai no chão. Tá dando para entender essa diferença? Dá. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês a respeito de uma diferença muito grande que eu quero que vocês entendam. Note, galerinha, que eu nem passei os slides ainda. A gente ainda está na nossa tela principal. Mas eu preciso dizer essa diferença para vocês. Galerinha, às vezes a gente vai na farmácia, que tem uma balança lá, e o que é que a gente diz? Que a gente vai o quê? Se pesar. Se pesar. Vocês sabiam que a gente está dizendo isso errado? Vocês sabiam disso? Que a gente está dizendo errado. A gente não está indo se pesar, galerinha. A gente não está indo se pesar, não. A gente está indo ver a nossa massa. Sabe por quê? Vamos lá. Qual é a unidade de medida de força? Qual a unidade de medida de força? F. Não, a unidade de medida. Ah, Newton. Newton, muito bem, Newton. E como P também é uma unidade de medida de força, força-peso, também é dado em Newton, também é representado por N. Então, tanto F como P é dado em Newton. Quando você vai na farmácia se pesar, lá aparece a quantidade em Newton ou em quilograma? Quilograma. Quilograma. Quilograma é a unidade de medida de força ou unidade de medida de massa? Massa. Então, a gente não está indo se pesar, gente. Então, a gente não está indo se pesar. A gente está indo ver quanto a gente tem de massa corporal. Mas a gente tem esse hábito, inclusive eu. A gente foi acostumado a isso. Né? Aí na farmácia dizer, espera aí que eu vou aqui na farmácia me pesar. Às vezes a gente está no shopping, aí no shopping tem uma farmácia, a gente, espera aqui, vamos aqui na farmácia para a gente se pesar, mas a gente está dizendo isso errado. Na verdade, a gente deveria dizer assim, espera aí que eu vou ver aqui quanto eu estou de massa corporal, mas a gente não diz isso, a gente não tem esse costume, nem eu tenho esse costume. Mas eu quero dizer para vocês que massa e peso são duas unidades de medidas diferentes que não tem nada a ver. O peso é uma força e é dada em Newton, e a massa é dada em quilograma. Agora, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? O que é mais importante disso? O mais importante de vocês saberem, além de elas serem diferentes, é que a massa ela não varia de canto para canto nenhum, onde você for, do universo. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou aqui na Terra agora, sentado, dando aula para vocês, com 80 quilogramas de massa, e de repente um extraterrestre chega aqui com a nave e vai me abduzir e me leva para outro planeta. E a velocidade da luz, eu chego nesse outro planeta teletransportado em 1 segundo. Quando eu chegar nesse planeta, galerinha, eu vou deixar de ter 80 quilogramas de massa? Não. Não. Eu vou estar com a mesma massa, eu vou estar lá com 80 quilogramas. Seja para onde eu vou, para o universo, eu posso ir para outra galáxia, agora para Andrômeda.
eu vou chegar lá com 80 quilogramas de massa. Se o ET chegar agora e me transportar para a Lua, eu vou chegar na Lua com outra massa ou vou chegar com a mesma massa de 80 quilogramas? Vai chegar com a mesma Com a massa. mesma massa. Sabe por quê? Porque a massa ela é invariável. Ela não muda de canto a canto nenhum do universo. Agora, sabe o que é que muda? O peso. O peso muda. O peso muda como, professor? O peso muda de acordo com a gravidade do local. Vou dar um exemplo bem prático agora. Vamos supor que você está na sua casa e aparece uma pessoa com a massa de 150 quilogramas. Uma pessoa obesa, digamos assim, com 150 quilogramas de massa. Aí eu pergunto, você conseguiria colocar essa pessoa no braço? Não. Não. Mas se você for para uma piscina, você colocaria essa pessoa no braço? Aham. Por quê? Por causa que a Ela deixou de ter 150 quilogramas? Não. Não. Então a massa dela não variou. O que foi que variou? A gravidade da água. O que variou foi o peso. Por que o peso variou? Por causa da gravidade. A gravidade na água, ela é menor do que fora dela. Aqui do lado de fora, você talvez não conseguiria colocar essa pessoa no braço. Mas na piscina você coloca por quê? Porque a gravidade da piscina, ela é menor. Então a massa também vai ser menor. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto menor a gravidade, menor é o peso. Quanto maior a gravidade, maior é o peso. Na Lua, se eu fosse transportado para lá agora, com 80 quilogramas de massa, eu chegaria lá com 80 quilogramas de massa. O que é que variou lá na Lua? O meu peso. Mas o peso é dado em Newton. O peso baixou também. Sabe por que baixou? Porque a gravidade na Lua também baixou. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de Júpiter, o planeta Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso, não tem superfície, a gente não pode pisar em Júpiter. Mas vamos supor que nós pudéssemos pisar em Júpiter. Vocês sabem quanto é mais ou menos a gravidade em Júpiter? 25 metros por segundo ao quadrado. É mais do que o dobro do que na Terra. Galerinha, vocês já ouviram falar ou até já subiram a ladeira da Misericórdia, aquela ladeira da Sé. Alguém aqui já subiu aquela ladeira? Eu. Todo mundo já subiu. Tem alguém que não subiu aquela ladeira aqui? Tem alguém que não subiu? Leandro tá aí, Leandro? Tô aqui. Tá escutando, Leandro, a aula? Tá entendendo? Tô. Alan, tá entendendo, Alan? Alan? Ana Clara? Ana Clara? Oi, Tá entendendo a aula, Ana Clara? tô. Ana Nínive? Eloane? Oi. Eloane? Oi, Heitor? professor. Heitor, tá entendendo, Eloane? Tô entendendo, aí, professor. Tá, né? Letícia? Tá entendendo, Letícia? Rodolfo? Pedro Rodolfo? Também, professor, tô entendendo. Tainara? Tô sim, professor. Thomas? Tô entendendo. Beleza. Gente, eu dou uma parada porque às vezes parece que eu estou sozinho em sala de aula e não é isso que eu quero. Eu quero que vocês participem, tá bom? Então, vê só, gente. Para quem já subiu a ladeira da Sé, sabe que é bem difícil. Você chega lá em cima muito cansado. Andar em Júpiter seria prática. Andar em Júpiter em linha reta, como a gente anda normal, que a gente não se cansa. Andar em Júpiter em linha reta, se caso fosse possível, mas Júpiter é um planeta gasoso, não tem superfície, mas se fosse possível andar em Júpiter, seria o mesmo que subir uma ladeira da Sé no plano horizontal. Por quê? Porque a gravidade de Júpiter é 25 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra a gente não se cansa, por quê? Porque a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter é mais do que o dobro. Então, andar em Júpiter seria praticamente subir a ladeira da Sé andando em linha reta. Por quê? Porque a gravidade é muito forte. Então, o nosso peso aumenta.
Eu não estou falando de massa não, viu, galerinha? Nossa massa é a mesma. Se eu estou andando aqui com 80 kg e andar em Júpiter, eu também vou estar andando lá com 80 kg. O que vai mudar é o peso. O peso muda de acordo com a gravidade. Quanto menor a gravidade, menor é o peso. Quanto maior a gravidade, maior é o peso. Você fica mais pesado. Agora, a sua massa continua a mesma. Então, galerinha, sempre lembre-se disso. A massa nunca muda. Quem muda é o peso. Por que o peso muda? Porque a gravidade também muda. E elas são grandezas diretamente proporcionais. Quanto menor a gravidade, menor é o peso. Quanto maior a gravidade, maior é o peso. Por isso que a gravidade da Terra é 10. Se eu jogo esse piloto, ele chega rapidinho ao solo. Vamos supor que ele tenha 1 quilo. Eu sei que não tem, mas vamos supor que ele tenha 1 quilograma de massa. A gravidade aqui na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu solto esse piloto, no instante ele chega no chão. Aí ele foi para a Lua agora. Continua com a mesma massa, 1 quilograma de massa. Mas se eu solto ele, ele cai bem devagarzinho. Por quê? A massa dele variou? Não, a massa dele é a mesma. O que mudou foi o seu peso. Por que o peso mudou? Porque a gravidade também mudou. A gravidade baixou em relação à da Terra. Então o peso dele também vai baixar. Por isso que ele vai bem devagarzinho. Alguma dúvida nesse entendimento, gente? Nessa diferença entre peso e massa? Não. Tranquilo até aí? Podemos começar nossa aula, então? Já que nós sabemos disso? Vamos lá? Pode. Já começo com a pergunta. Você sabia? O peso dos corpos pode variar segundo a gravidade do local, como a gente falou há pouco. Ou seja, o peso de um corpo é diferente no planeta Terra, com gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e em Marte, onde a gravidade é 3,724 metros por segundo ao quadrado. Então, veja a diferença entre a gravidade da Terra para a gravidade de Marte. E confira agora com a gravidade da Lua, que ainda é menor que a de Marte. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Agora compare com a de Júpiter, que é bem maior do que todos, inclusive da Terra. 25 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso, quando dizemos eu peso 60 quilogramas, estamos utilizando uma expressão incorreta segundo a física. O correto seria eu tenho massa de 60 quilogramas. Isso porque, enquanto o peso de um corpo varia de acordo com a gravidade, o da massa nunca varia, ou seja, é constante. Então, galerinha, provando aqui para vocês que quem muda é o peso, que é dado em Newton. O peso muda porque a gravidade do local também muda. Agora a massa, veja como ele diz aqui, ó, a palavra nunca varia. A massa continua sendo a mesma para qualquer lugar do universo que você for. Alguma dúvida nesse primeiro quadrinho da gente, galerinha? Alguma dúvida? Gente, Não. responde aí. Fiquem calados, não. Isso é uma aula interativa. Agora eu vou falar de força-peso, entrando já aqui diretamente no nosso assunto. Ele diz assim, ó, força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa, não é? Esse piloto aqui, se eu soltar, ele vai ser atraído para a Terra, para o centro da Terra. Ele não vai ficar aqui flutuando se eu soltar. Ele vai ser atraído. Então, é uma força de atração produzida por um segundo corpo de grande massa, que no caso é a Terra. Compare a massa desse piloto com a massa da Terra. Quem tem mais massa? O planeta Terra, claro. Então, o planeta Terra vai atrair esse piloto, tá certo? Então, vou ler novamente. Força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa, de atração, produzida por um segundo corpo, que no caso é a Terra, de grande massa, como a Terra, a Lua ou o Sol, por exemplo. De acordo com a lei da gravitação universal, dois corpos que contenham massas atraem-se com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Vamos dar um exemplo aqui da Terra e o Sol. Vamos lá, gente. É a Terra que atrai o Sol ou o Sol que atrai a Terra? E aí? Hein, gente? Galerinha, vamos responder. Pelo menos chutem aí, não tem problema se errar, não. Eu acho que é o Sol que atrai a Terra. Por que você acha que é o Sol que atrai a Terra?
Aí não consigo explicar, professor. Não, explica Mas aí. atenção. Professor, Acha que repete aí a pergunta. Quem atrai quem? A Terra atrai o Sol ou o Sol atrai a Terra? A E aí, Terra gente? atrai o Sol. Oi? Olha, Ana Nínive e Eloane responderam correto aqui. Veja o que Eloane respondeu no chat. O Sol, porque a massa do Sol é maior. Você falou tudo. Você falou a palavra correta, Eloane. Poderia ter gente que falaria assim, Eloane. O Sol, porque o Sol é mais pesado. Olha, note que ele falou a palavra peso, que está errado. Você não, você falou a palavra certa. Porque a massa do Sol é maior. Aí Ana Nínive disse aqui, porque o Sol tem mais massa. Também está corretíssimo, viu, Ana Nínive? Em momento nenhum, vocês duas se referiram à palavra peso. Peso não tem nada a ver com massa. E responderam corretamente. É o Sol que atrai a Terra. Sabe por quê? Porque quem atrai é o corpo que possui maior massa. E como o Sol é infinitamente, tem mais massa do que a Terra, é ele que atrai a Terra. O Sol está aqui, ó. Deixa eu pegar. Vou usar minha mão. O Sol está aqui, a Terra é um pontinho num movimento de translação em relação ao Sol. Como vocês já estudaram em ciência, né? Movimento de translação. Ela está sendo atraída pelo Sol. Claro que ela não vai entrar no Sol, mas ela fica ali orbitando, ó. Não é o Sol que orbita a Terra, não. É a Terra que orbita o Sol. E todos os planetas, né? Orbitam o Sol. Por que isso acontece? Porque o Sol, no nosso sistema solar, é o corpo celeste com maior massa. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, gente? Galerinha, Não. responde. Agora vamos falar de força-peso. Força-peso, força gravitacional ou simplesmente peso, né? Olha, força-peso, tá aqui, ó, na nossa fórmula, força-peso, olha só para o P. Força-peso, força gravitacional ou simplesmente peso, que a gente representa por P, né? São fundamentalmente a mesma coisa. No entanto, é bastante comum que confundamos os conceitos de peso e de massa. A gente sempre confunde esse conceito de peso e de massa, que são diferentes. Enquanto o peso é uma força medida em newtons, representado pelo N maiúsculo, a massa de um corpo é a quantidade de matéria que está contida nesse corpo, medida em quê? Em quilograma. Então, veja a diferença aí, mais uma vez, entre peso e massa, tá certo? Vamos lá. O que é peso na física? Né? Eles fazem uma pergunta, o que é peso na física? Peso é uma força que surge da atração gravitacional entre dois corpos constituídos de massa. Sabendo disso, podemos calculá-lo pela multiplicação entre a massa de um desses corpos, medida em quilogramas, e a aceleração da gravidade local em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, calculado através da nossa fórmula. O peso é calculado pela multiplicação entre a massa do corpo multiplicado pela gravidade onde ele se encontra. Então, enquanto a nossa massa permanece invariável, que é o que ele quer dizer nessa palavra invariável, que nunca muda, quando nos deslocamos entre dois pontos com diferentes gravidades, nosso peso muda. Quem muda é o peso, a massa nunca. Quem muda é o peso de acordo com a gravidade local. Por exemplo, um objeto de 10 kg na Terra, onde a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, terá um peso de 98 newtons. Claro, se a gente multiplicar massa vezes gravidade, no caso 10 vezes 9,8, a gente vai encontrar uma força-peso, um peso de 98 newtons. Enquanto na Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso desse corpo seria apenas de 16 newtons. Eu ia multiplicar a massa, que é de 10 quilogramas, que continua a mesma tanto na Terra como na Lua, pela gravidade da Lua, que é 1,6. Então, 10 vezes 1,6, o resultado daria 16 newtons. Então, veja a diferença. O peso na Terra, 98 newtons, calculando massa vezes gravidade, pelo peso na Lua, multiplicando a massa vezes a gravidade da Lua, 16 newtons. Veja que diferença, gente. O peso de 98 newtons na Terra para um peso de 16 newtons na Lua, tendo a mesma massa, de 10 quilogramas. Mas por que esses pesos foram diferentes? Porque as gravidades também foram diferentes.
9,8 para a Terra e 1,6 para a Lua. Alguma dúvida em relação à força-peso, galerinha? Não. Não. Nenhuma, né? Então, vamos seguir. Fórmula da força-peso. Já mostrei para vocês ela aqui, né? Peso é igual a massa vezes gravidade, mas aqui eu trago ela para vocês. Inclusive, daqui a pouquinho, quando acabar a nossa aula, eu estou mandando para vocês esse slide na íntegra, para vocês estudarem, caso fique alguma dúvida. E essa aula está sendo gravada para ser postada no YouTube, caso alguém não assistiu ou assistiu parcialmente, tá bom? Então, a fórmula usada para calcular a força-peso é esta. Confira. P igual a massa vezes gravidade, onde P significa o peso, a unidade de medida é o Newton, M significa a massa, onde a unidade de medida é o quilograma, e G é a gravidade do local onde está sendo feita a experiência. E a gravidade dada em metros por segundo ao quadrado, já que gravidade não deixa de ser uma aceleração gravitacional, ou aceleração da gravidade, também dada em metros por segundo ao quadrado, assim como qualquer tipo de aceleração. Tá bom? O peso, por tratar-se de uma força, é vetorial. Essa força sempre aponta em direção ao centro da Terra e é responsável por manter-nos presos em sua superfície. Não deixar a gente flutuando por aí, né? A gente está preso na Terra por essa força gravitacional, essa força peso. De modo similar, o Sol atrai a Terra em direção ao seu centro, ou seja, essa estrela exerce uma força, peso, sobre o nosso planeta, já que o Sol tem mais massa do que a Terra. Beleza? Peso e terceira lei de Newton. O que é que tem a ver a força-peso com a terceira lei de Newton? Alguém poderia me explicar? Qual é a terceira lei de Newton? Diga aí qual é, gente. Ação e reação. Ação e reação. O que é que a força-peso tem a ver com essa terceira lei de Newton de ação e reação? Pense aí em alguma coisa. O que é que vocês acham que tem a ver? Ação e reação. O que o senhor tinha dito da última vez. Se mudar a gravidade, muda o peso. Muda o Mudei peso, né? lugar, muda o peso. Vamos lá, veja Ação só. e reação. Esse piloto, se eu soltar ele aqui, o que é que vai acontecer com ele? Vai ficar flutuando ou vai cair? Vai cair. Aqui eu tenho uma mesa, mas quando ele cair, ele vai perfurar a mesa ou ele vai ficar sobre a mesa? Vai ficar sobre a mesa. E por que ele não vai perfurar a mesa? Porque a mesa também vai exercer uma força, não deixando ele quebrar a mesa e entrar na mesa. Ou seja, ele vai cair, vamos supor que minha mão é a mesa, ele vai cair e ele vai ficar parado. Concorda comigo? Mas essa força, peso, que empurrou para baixo, continua atuando, mesmo ele estando parado. Está empurrando ele para baixo. Mas a mesa, por sua vez, está empurrando ele para cima. Mas como ele está parado, essa força peso e essa força de baixo para cima, que chama-se força normal, elas se anulam. Então, a força peso e a força normal agem sobre um corpo em repouso. Aí eu já entro na primeira lei de Newton. Concorda comigo que isso acontece, gente? Concordo. Concordam? Então, uma força empurrando para baixo e outra empurrando para cima. Ou seja, terceira lei de Newton, ação e reação. Então, vamos ler aqui. De acordo com a terceira lei de Newton, quando exercemos uma força contra um corpo, recebemos dele de volta a mesma força, na mesma intensidade e mesma direção, porém em sentidos opostos. Por exemplo, esse piloto, a força peso empurrando para baixo e a força normal empurrando para cima, em sentidos opostos. Aplicada no contexto do peso, essa lei indica que a força que a Terra faz sobre nós para baixo é feita sobre a Terra para cima, né, que é a força normal. E isso está correto. Se a Terra é capaz de puxar-nos em direção ao seu centro, nós também fazemos sobre ela uma força de mesma intensidade, mas em sentido contrário. O motivo de nós cairmos em direção à Terra e não o contrário é a inércia, né, que é a primeira lei de Newton. A massa da Terra é muito maior do que as nossas massas, claro. Por isso, a sua tendência de permanecer em repouso é muito maior, de modo que a aceleração adquirida por ela, graças à força-peso que exercemos, é ínfima, quase nula. Então, a força que a gente faz sobre a Terra é praticamente nula. Quem somos nós? Olhe para a Terra. Quem somos nós em comparação à massa da Terra? A gente não é nada. A gente tem 60 quilogramas, 80 quilogramas, 100, 150, 200 quilogramas. Mas veja o quilograma que a Terra tem de massa. Então, quem somos nós
para interferir no repouso da Terra? Nada, porque nossa massa é minúscula em relação à massa da Terra. Alguma dúvida nisso, gente? Não. Não. Nenhuma, né? Aqui eu tenho, galerinha, força-peso. Ó. Força-peso. Todos nós estamos presos ao chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra que nos puxa na vertical, para baixo, com aceleração gravitacional. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo. Claro, né? Se eu deixo esse piloto cair, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Sendo m a intensidade da massa do objeto e g a da aceleração da gravidade, seu peso é determinado pelo princípio fundamental da dinâmica. Olha aqui essa fórmula onde eu estou passando o cursor do mouse, né? Que é essa daqui de cima. Ó. Né? Força resultante, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Note que no lugar de força resultante, a gente colocou o P e força-peso, não deixa de ser uma força não, viu, galerinha? A massa, como ela não varia de canto para canto nenhum do universo, continua a mesma. Agora, a aceleração deixou de ser no sentido horizontal e passou a ser no sentido vertical. Então, é a aceleração da gravidade que a gente usa. E aqui tem dizendo o que significa P, M e G. Beleza? Aqui eu tenho algumas figuras representando o sentido da força-peso. Né? A força-peso ela é sempre vertical para baixo, independente se esse corpo está inclinado ou não. Note que a força-peso é sempre para baixo, tá certo? E aqui eu falo um pouquinho da força normal, que é a força de reação à força-peso, né? A força normal é uma força de reação à força-peso. Eu tenho a força-peso empurrando para baixo e a força normal empurrando para cima. E aqui eu tenho o sentido da força normal de acordo com a força que está sendo exercida sobre ela, tá bom? E logo em seguida, galerinha, eu tenho 4 exemplos para vocês. Porém, esses exemplos não vai dar para responder hoje porque está faltando 2 minutos para terminar a nossa aula. Né? Primeiro eu explanei o conteúdo e ficou os exemplos para ser respondidos na próxima aula. Então, eu vou mandar daqui a pouco esse slide para vocês na íntegra, inclusive com os exemplos. Eu vou pedir para que vocês estudem esses exemplos para a gente debatê-los na aula da próxima sexta-feira. Alguma dúvida nisso, gente? Alguma dúvida na aula de hoje? Hein, galerinha? Não. Nenhuma, né? Gente, então daqui a pouco vai estar aí no grupo do 9º ano, né? Esse slide na íntegra, estudem e sexta-feira que vem a gente volta com essa correção, tá bom? Desejo para vocês um bom final de semana, um bom feriado de 7 de setembro, que é segunda-feira. E na próxima sexta-feira a gente se encontra nesse mesmo horário para debater essas questões que ficaram nesse slide. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Nenhuma, né? Então, galerinha, desejo para vocês aí um bom final de semana, bom feriado, um forte abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira, tá bom? Até. Tchau, gente.